Sentar. Peço que vocês fechem os olhos de vocês para a gente fazer essa oração. Senhor, meu Deus, nós queremos convidar o Senhor como o convidado de honra dessa noite, Pai, para que o Senhor venha conduzir e venha preparar os corações. Que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus, trazer atenção. Que o Senhor venha ativar os corações que aqui estão, para que eles ouçam com atenção o que o Senhor quer trazer, o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha selar os corações que estão aqui nessa noite, que eles venham sair daqui, Pai amado, sendo ministrados e meditando naquilo que o Senhor quer trazer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te peço. Amém. Gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, sobre como eu fui, o meu processo de conversão, porque o tema da minha ministração, se der para colocar aí, é identidade. Se dá para colocar aí. Probleminha técnico lá na mídia, mas o tema da minha ministração é identidade. Chamados para ser diferente. Chamados para ser diferente. Ah, vocês estão dando spoiler, poxa. Não dá spoiler, não. Aí, chamados para ser diferente. Ali tem uma máscara, mas acho que não ficou muito visível. Eu me converti com 18 anos. 18 para 19 anos. Mas eu nasci dentro da igreja. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que nasceu dentro da igreja também. Só que eu era aquela crente que ia para a igreja com a mãe obrigada, não prestava atenção na palavra, não vivia uma vida como é o que a Bíblia prega, como é o que a Bíblia estabelece, a identidade que Deus nos chamou, quem nós somos em Cristo. Eu não vivia isso. Eu estava dentro da igreja, estava entre pessoas cristãs, mas eu não vivia aquilo. E eu saí da igreja com 14 anos, assim, muito frustrada. E eu acredito que essa é a realidade de muita gente que entra dentro da igreja com uma expectativa, acaba sendo frustrada e sai. Acho que é o que os pastores, os líderes mais ouvem quando chega gente aqui, principalmente aqui na Jerusalém. Eu fui de uma igreja, saí porque eu me frustrei. E isso também fala muito sobre a identidade dessas pessoas. E por isso que eu queria frisar o processo que eu vivi com Deus, porque eu entrei na igreja pequenininha, manifestei os frutos do Espírito pequenininha, com 11 anos, eu já falava em línguas, eu orava, só que isso foi se perdendo, eu fui ganhando consciência da maldade do mundo, e isso foi se perdendo conforme eu fui crescendo. Com 18 anos, eu conheci a Jerusalém. E aí eu fui no retiro Manassés. Manassés? Eu acho que, não sei quem lembra aí do Manassés, que tinha até aquela dancinha Manassés. E nesse retiro eu me batizei. Eu fui tão constrangida pela presença de Deus, tão constrangida pelo amor de Deus. A minha mãe, antes de eu vir no retiro, ela estava tentando me levar para a igreja, né? E ela estava visitando umas igrejas, ela conheceu aqui a Jerusalém. Quando ela conheceu a Jerusalém, ela falou, Eduarda vai gostar. É a vibe que ela gosta, né? E aí ela me trouxe. Eu falei, eu vou nessa igreja e eu vou reparar todos os defeitos possíveis para eu nunca mais voltar nessa igreja. Quebrei a cara, porque no primeiro culto que eu vim no domingo, eu chorei demais, assim, chorei. E aí eu queria ir no outro domingo, e aí comecei a vir nos sábados, comecei a fazer parte e nunca fui apresentada. Pastor Felipe, se você estiver assistindo, eu nunca fui apresentada aqui na igreja, mas eu fui sendo constrangida, pelo amor de Deus, conforme os cultos foram passando, conforme eu fui sendo acolhida pelas pessoas aqui. E nesse processo, eu fui entendendo o que eu fazia de errado, eu fui entendendo o que era viver para Cristo, eu fui entendendo o que era ter uma identidade e ser diferente de quem não é cristão, não por lei, não por dogmas, não por doutrinas, mas por relacionamento com Deus. Eu descobri o que era relacionamento com Deus. Gente, eu entrei na Jerusalém e não sabia orar.
Eu não sabia orar. Nas primeiras semanas assim que eu batizei, eu ia no Google e pesquisava como orar. O que é orar? Eu fazia isso. Porque eu não sabia, não fui ensinada. E esse processo, eu falo que Deus foi construindo e fundamentando a minha identidade, baseado na palavra. Porque quando a gente chega aqui, isso é uma realidade. É só você ir lá para fora, ir para as outras igrejas e ver o que está sendo falado. Nós temos muita palavra, muitos fundamentos em Jerusalém. E nós precisamos valorizar isso, porque é isso que forma o nosso caráter cristão, é a palavra. E durante esse processo eu fui identificando os ambientes que eu não deveria estar, os ambientes que eu deveria estar, os ambientes que eu devia filtrar o que eu ouvia e absorver o que fazia sentido. Então eu comecei a gerar esse caráter crítico. Isso, a minha identidade estava sendo formada. Isso eu estava percebendo como é ser diferente do mundo, que é o que 1 Pedro, que é a base do que eu quero trazer aqui, fala. Eu vou pedir para que vocês passem o slide aqui para mim. Próximo slide, por favor. Então, assim, até agora eu falei um pouco sobre mim, para vocês entenderem o que eu quero trazer aqui hoje. Todo mundo que conhece a Jesus passa por um processo de conversão. E eu queria trazer a reflexão de que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos identificar qual é a nossa identidade. A identidade, ela não é algo sólido. Ela é algo que nós vamos construindo. Isso vai sendo construído conforme vai passando o tempo. Não é algo assim, isso é quem eu sou. Você vai construindo isso com o tempo. Eu vou pedir que vocês coloquem aí da projeção 1 Pedro 14. 1 Pedro 14. Olha lá. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Eu comecei falando, que eu entrei na igreja, eu não sabia de nada, não sabia nem orar, então eu era ignorante. Eu cheguei ignorante. E eu comecei a buscar por conhecer o que é um caráter cristão, o que eu preciso fazer para agradar a Cristo. Aí entra um caráter que nós precisamos ter. Como agradar aquele que eu sirvo? Como agradar o coração de Deus? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Esse anseio de eu quero agradar a Ti, Deus. Eu quero estar perto de Ti, Deus. E esse tema, que fala que nós fomos chamados para ser diferentes, é justamente isso. Porque quando a gente vive uma vida com Deus, quando a gente vive um caráter cristão, nós não estamos agradando o mundo. Porque o mundo não se agrada de quem segue a Bíblia. O mundo não se agrada de quem é exemplo e tem uma vida que glorifica a Deus. Muito pelo contrário. Muitas pessoas são apontadas, muitas pessoas são julgadas. Eu, por exemplo, eu estou em um relacionamento de corte. Vocês sabem o que é um relacionamento de corte? É um relacionamento sem beijo. E vocês não sabem o tanto que eu ouço de pessoas de fora, de pessoas que são do mundo e não compreendem o porquê eu tomei essa decisão. Eu já ouvi tanta coisa assim que vocês não imaginam. E aí, como que a gente sustenta isso? Como que a gente não deixa o coração entrar na dúvida? Como que a gente continua e prossegue com essa decisão? Com a decisão de seguir firme naquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que Deus te chamou para ser? Identidade. O que eu quero trazer a reflexão aqui hoje é fundamentos. Nós precisamos de fundamentos. A nossa identidade, ela precisa de alicerce. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de antes. Quando viviam na ignorância, nós precisamos ser insatisfeitos com quem nós somos hoje. Nós precisamos ser movidos pela insatisfação do hoje. Não, eu não estou satisfeita, eu preciso ir mais fundo. Não, eu não estou satisfeita, eu preciso buscar mais, eu preciso saber mais de Deus. Porque a ignorância faz você cometer erros. E o conhecimento, ele faz com que você evite erros. O livro de Pedro,
ele é um livro que ele traz muitos fundamentos sobre identidade. Eu recomendo que vocês, principalmente os adolescentes que estão aqui, leiam o livro de Pedro, porque ele fundamenta a identidade de vocês. Ele traz muitas respostas de alguns porquês. Pode passar o slide. Pode colocar no identidade e ataque. Por que nós somos atacados na nossa identidade? Vocês devem ter ouvido muito que nós estamos vivendo um período de guerra, um período onde nós estamos orando às 5 da manhã, nós estamos buscando o favor de Deus sobre Jerusalém. E o que nós percebemos com isso? Nós percebemos um ataque. E um ataque onde? Principalmente na identidade. Algumas pessoas vão ser atacadas na vida financeira, algumas pessoas vão ser atacadas na vida conjugal, algumas pessoas vão ser atacadas na vida profissional. Os ataques vão vir. E qual que é o principal objetivo do inimigo? Atacar a identidade. Porque atacando a identidade, eu ataco o fundamento. E atacando o fundamento, eu enfraqueço você como cristão. É assim que o inimigo pensa. E o que eu gostaria de pontuar aqui? Coloca aí para mim, 1 Pedro 1:18. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tudo volta para a cruz. Tudo volta para a cruz. Jovens, eu quero alertar vocês. Tudo volta para a cruz. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre identidade, mas eu queria lembrar vocês que nós estamos aqui por um motivo. Eu queria lembrar vocês que nós somos constrangidos por esse amor. Nós somos constrangidos por um sacrifício vivo que foi entregue por nós. E todas as vezes que nós formos colocados em dúvida, nós precisamos lembrar do porquê nós estamos aqui onde nós estamos, do porquê nós escolhemos Cristo, do porquê nós escolhemos servir, do porquê nós escolhemos estar nesse ambiente, renunciar e negar a nós mesmos. No livro de Pedro, ele mostra que a nossa identidade ela tem um preço, e esse preço foi o sangue de Cristo. Isso significa que nós não somos definidos pelo que nós fazemos, mas nós somos justificados, nós somos agraciados pela graça de Deus. Pode passar. Eu acho que isso aconteceu comigo, e eu tenho certeza que para quem vive alguns processos de ser atacado na identidade, nós nos deparamos com alguns rótulos falsos, alguns rótulos que são mentiras que o diabo conta para nós. E que mentiras são essas, né? Muitas das vezes essas mentiras nós somos atacados na nossa mente. Quando nós entramos em crise, quando nós brigamos com os nossos pais, quando nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, quando nós, às vezes, somos traídos por alguém que é próximo, quando nós não alcançamos um objetivo que nós colocamos, e isso traz frustrações. E o inimigo ele usa desses momentos para atacar nossa mente e ativar rótulos falsos na nossa mente, coisas que não são reais. Pode passar. E que rótulos são esses, né? Você é um fracassado. Você é um inseguro. Pode passar. Você é insuficiente. Você é incapaz, preguiçoso, procrastinador. Acho que a procrastinação... Pode passar. Procrastinador. Esse é o meu maior problema, tá? É a procrastinação. Eu tenho que lidar todos os dias, romper todos os dias na minha identidade contra a procrastinação. E o que eu quero provocar em vocês, gente? Vocês precisam se conhecer em Cristo. Não conhecer só quem vocês são, mas conhecer as fragilidades que vocês têm. Conhecer os limites que vocês têm. Conhecer os dons que Deus disponibilizou e que estão nas suas mãos, porque assim vocês vão avançar
contra o inferno. Nós estamos em período de guerra. Jovens, adolescentes, vocês estão em guerra também. Nós, como corpo, nós estamos em guerra. Quando nós conhecemos a nós mesmos em Cristo, nós identificamos onde que eu devo pisar, como que eu vou lutar, que armadura eu devo vestir. Vocês entendem isso? E assim, eu trago essa reflexão para que vocês meditem nessa palavra, para que vocês nos cultos estejam atentos ao que o pastor está falando, para que vocês não fiquem conversando, para que na mídia que está lá dentro, quantas vezes nós fomos exortados por estar lá dentro conversando? É um momento de atenção, é um momento de ter vigilância, é um momento de estar atento ao que está sendo dito. Vocês imaginam? Vocês estão tendo alinhamentos constantes. É como se cada culto fosse um alinhamento para a próxima batalha. Então, nós precisamos estar unidos. Unidos como? Prestando atenção. Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Onde que eu posso contribuir? Vocês precisam ter esse senso de unidade. Nós, da juventude, nós fazemos parte de Jerusalém também. Não só como juventude individual, não. Nós fazemos parte do corpo. Nós precisamos somar com o corpo, somar com os jovens nas escolas. Para quem está começando a trabalhar no trabalho, é ser diferente, é ser referência por onde vocês passam. Pode colocar no Sua Vida Anuncia o Evangelho, que é o tópico que eu gostaria de chegar e falar sobre. Sua Vida Anuncia o Evangelho. Coloca aí 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Ali tem um processo. Geração eleita, vocês foram eleitos, mas vocês precisam identificar quem vocês são. Sacerdotes, nação santa, santificação. Não tem como vocês guerrearem, vocês estarem nessa batalha juntos sem santificação. Isso aqui é um manual da vida. Isso aqui fala quem vocês são e o que vocês precisam. Bíblia, gente. Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos fundamentar aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos responder os questionamentos que estão aqui dentro. Vocês, porém, são... Vamos ler junto? Vamos ler junto? Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia está falando o que vocês são. A própria palavra está falando. Quem sou eu? Vocês são nação santa. Nação santa. O que uma nação santa precisa? Santidade. E aí entra o se conhecer. Como que eu me conheço? Onde que eu estou errando? Onde que eu posso melhorar? Quais são os meus limites? Eu tenho certeza, gente. Eu tenho mãe, eu tenho pai. Todos os dias eu tenho um desafio que é honrar meu pai e minha mãe. Todos os dias eu tenho o desafio de não ser corrompida pelas propostas que o mundo tem. Hoje, eu vou compartilhar uma situação que aconteceu hoje, que foi assim, eu peguei um tênis emprestado da minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu vou usar o seu tênis, e eu tô indo para uma reunião, a hora que eu voltar, eu devolvo o tênis, coloco outro calçado e vou pro culto. Só que eu olhei a hora, eu falei, ixi, eu acho que não vai dar tempo, hein? Eu acho que não vai dar tempo de eu passar em casa e tirar o tênis. Só que eu lembrei que eu prometi, eu fiz uma promessa. Eu falei, mãe, eu vou colocar de volta, né? Eu vou deixar o seu tênis em casa na hora de ir para a igreja. E eu pensei, ela é minha mãe, ela nem vai ligar. Mas eu não prometi? Eu prometi. Então, assim, tem tantas pequenas corrupções. A corrupção do ser humano, ela não começa nas coisas grandes, ela não começa com roubos, ela começa com coisas pequenas.
e coisas que ferem a nossa santidade. Para quem trabalha com internet, vou usar uma coisa craqueada aqui. Vou assistir um filme pirata. Isso fere a santidade. Mas eu vou ser careta? Não, você vai ter a identidade de nação santa. Você vai defender aquilo que você acredita. Isso é a identidade de Cristo. Eu passei por um processo no ano passado de sobrecarga. Eu prometia muito e não fazia. Falava demais e não dava conta. E isso me feriu assim muito, porque as pessoas, quando você fala eu vou fazer, elas criam uma expectativa. E elas esperam que você vá fazer. E esse processo me mostrou os meus limites. E aí onde eu repito, a identidade ela é uma construção. Por isso que nós precisamos conhecer quem nós somos, os nossos limites, as nossas dores, as nossas fragilidades. Então, assim, eu quero provocar a reflexão. Onde que estão as fragilidades de vocês hoje? Pensem aí na mente de vocês. Onde que estão essas fragilidades? Onde que estão os limites? É alguma coisa que a sua mãe fala que te irrita e você acaba desonrando a sua mãe? É na escola, quando a professora fala alguma coisa e você desrespeita ela? Como que você pode melhorar isso? Porque você precisa ser nação santa. Porque a sua vida precisa anunciar o evangelho. Pode colocar aí, sua vida anuncia o evangelho. Está escrito aí. A sua vida anuncia o evangelho. E é por isso que o inimigo ataca a sua identidade. Porque onde você vai, aonde você pisa, você tem um exemplo. E quando você diz assim, eu sou cristão, você está levando o nome de Cristo. E o que você está fazendo com o nome de Cristo? Que exemplo que você está dando para as pessoas onde você está pisando? Eu trabalho com comunicação. Para quem não sabe, eu sou filmmaker. Gente, os ambientes que eu acesso, eu entro em muitos ambientes diferentes, muitos, assim, diversos. Então, eu já vi muita coisa errada. Eu fiz uma viagem no ano passado para Corumbá, depois nós fomos para Cuiabá, de barco. Passamos, cruzando o Rio Paraguai ali. E eu fiquei no barco só com militar. Todos os militares da Defesa Civil. Pensa as coisas que eu não ouvi ali. Homens casados, alguns corrompidos. E lá em específico tinha um homem que ele era subtenente, casado. E no quarto que eu fiquei tinha uma bombeira. E foi muito difícil para mim ver um homem casado se envolvendo com uma mulher compromissada. Nesses momentos que nós pensamos, meu Deus, isso é errado. E o que a gente tem feito? Como que a gente tem se posicionado nesses ambientes? Aqui eu usei uma situação extrema para exemplificar. Mas tem situações muito pequenas que a gente se cala. Tem situações muito pequenas que a gente passa pano, que a gente finge que não viu. Mas a nossa vida precisa anunciar o evangelho. Mesmo que isso seja dolorido, mesmo que nós sejamos confrontados, mesmo que isso seja difícil, e às vezes a gente pensa, putz, mas eu vou ser rejeitado no ambiente que eu vou estar. Isso vai acontecer. Eu fui muito rejeitada, gente, muito rejeitada em vários ambientes. Mas nós não podemos negociar aquilo que a Bíblia fala, nós somos nação santa. Nós precisamos manter a nossa santidade. E eu digo isso porque nós temos vários ambientes. Nós temos a escola, nós temos o trabalho, nós temos nossa casa, nós temos o nosso ciclo de amizades. E eu tenho certeza que a maioria aqui tem algum amigo que não é cristão, tem algum amigo que não conhece a Deus ou está afastado. E essas pessoas, elas nos observam. Elas observam o nosso comportamento, elas observam o jeito que nós nos vestimos, elas observam as decisões que a gente toma, elas observam o que a gente fala. Se a gente fala um palavrão, não tem problema falar um palavrão, não. Não é nada, não. Não é pecado. Mas você está falando que você é cristão nesses ambientes. E como que essas pessoas estão enxergando você como cristão? É difícil pensar nisso. Às vezes vem à memória as coisas que a gente já fez e faz. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque envolve a quebra de um princípio, que é a santidade. Envolve
o nome de Cristo quando você chega e fala, eu sou evangélico, ou eu sou cristão, ou eu frequento a igreja tal. Você está carregando o nome de Cristo. Por isso que nós precisamos viver uma vida de santidade. A santidade, ela além de mostrar o modelo, que é a expectativa de Deus sobre nós, ela também mostra o modelo de vida que nós devemos ter para o mundo. Nós somos exemplos para o mundo, aonde nós estivermos. Projeta para mim o próximo slide. Sua vida anuncia o Evangelho? É uma pergunta. Sua vida tem anunciado o Evangelho? Vocês têm sido exemplo onde vocês estão? Eu estou falando isso porque eu vivi um processo com Deus, que Deus ele falou, eu quero te colocar em ambientes, mas eu sinto que você não está preparado para acessar esses ambientes. Porque os ambientes onde as pessoas não têm a identidade ativada, elas tendem a te influenciar. E se você não tiver uma identidade ativada em Cristo, você tende a ser influenciável. As pessoas conseguem te influenciar nas suas decisões de forma fácil. Mas não é isso que Cristo quer. Deus nos chamou para ser exemplo, então Ele quer que nós influenciamos. Nós temos que ter um caráter de pessoas que influenciam, não que são influenciadas. E isso provoca na gente algumas inseguranças, como, por exemplo, o medo da rejeição. O medo da rejeição é comum, principalmente quando a gente se posiciona contra o que o mundo prega. É muito comum. Mas a pergunta fica, sua vida anuncia o Evangelho? Pensa aí, será que ela anuncia o Evangelho? Será que você está representando Cristo nos ambientes que vocês estão? Projeta para mim 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. 13. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que Pedro está falando aqui? Que vai ter aflições. O fogo, ele vai vir. Vocês vão sentir a pressão que é você defender aquilo que o mundo não acredita, aquilo que o mundo vai contra. Nós estamos na contramão do mundo. E o difícil nesse processo da identidade é exatamente isso, porque a gente pensa o que é certo. A gente reflete, não, isso aqui é certo. Mas será que a gente está lutando e obedecendo aquilo que diz esse versículo, aquilo que a Bíblia diz? Essa é uma noite de reflexão. Eu não quero dizer para vocês o que é certo, a Bíblia está dizendo. E vocês precisam provocar essas reflexões em vocês, dentro de vocês. Pedro, ele lembra que o sofrimento não nega a sua identidade, mas ele revela. Porque nas crises que a gente... Vocês já ouviram essa frase, clichê? A gente conhece alguém quando a gente coloca essa pessoa em crise. Ou então quando a gente vê essa pessoa em crise. É quando a gente conhece a essência dessa pessoa. Muitos jovens, eles se perdem porque eles confundem a rejeição. Mas Deus, ele usa a dor como um treinamento. Porque, vamos lá. Quantas vezes vocês já viram assim, vamos fazer uma campanha de oração para tal coisa? Ou então a pessoa está sofrendo, ali está em guerra e fala, não, vamos fazer uma campanha de oração. Porque esse é o perfil do ser humano. O ser humano, quando ele está sofrendo, ele vai ao pai, ele desce. A criança, isso é da natureza do ser humano. A criança, quando ela está com dor, quando ela está chorando, ela quer recorrer à mãe, ela quer recorrer ao pai. Porque é da natureza do ser humano.
Então, a rejeição, os processos difíceis que a vida traz para a gente, eles nos lembram do caráter de Cristo. Eles nos lembram de que, não, peraí, eu tenho um pai, eu tenho um lugar para recorrer. E eu queria lembrar vocês da vida de João Batista. Todo mundo conhece João Batista? Sabe quem foi João Batista? João Batista foi o cara que anunciou a vinda de Jesus. João Batista foi o cara que batizou Jesus. E vocês sabem como João Batista morreu? Todos sabem como João Batista morreu? Você sabe, Vitória? Fala aqui no microfone, como que João Batista morreu? A mulher mandou cortar a cabeça dele. Pois é. João Batista morreu com a cabeça decepada. Esse foi eu acho o nível extremo de rejeição que ele teve, né? A morte. Eu não sei se vocês todos acompanharam a morte de um ativista chamado Charlie Kirk. Todo mundo já ouviu falar? Charlie Kirk, ele era um cara assim, muito conhecido nos Estados Unidos, porque ele fazia muitos debates públicos nas faculdades. E ele defendia a família, ele defendia uma vida de princípios, ele dizia não ao aborto, uma série de princípios ele defendia. E ele debatia com essas pessoas defendendo o ponto de vista dele. E ele morreu. Ele morreu com um tiro no pescoço e deixou uma esposa e duas filhas pequenas. Depois que esse homem morreu, ativou uma ira em tanta gente começou a se posicionar, tanta gente foi influenciada pela postura dele. Eu fico imaginando naquela época, quando João Batista morreu, quantas pessoas não ficaram em alerta? Não, peraí, eu preciso defender aquilo que está aqui no meu coração, eu preciso me posicionar, mesmo que eu morra. Ativou uma ira nas pessoas. Muita gente começou a falar, muita gente começou a se movimentar. Aqui eu trouxe uma situação extrema, né, de um cara que morreu. Mas será que nós estamos sendo essa pessoa nos ambientes que nós estamos? Nós estamos ativando a urgência nas pessoas? Nós estamos vendo algo, falando isso não é certo, isso vai contra um princípio, e nós estamos abrindo nossa boca? Nós precisamos nos posicionar, nós somos nação santa. Assim como diz 1 Pedro, nós somos geração eleita. E a geração eleita, o que isso significa? Vocês têm um fundamento. Falta posição. Então, assim, João Batista, ele não tinha medo de defender aquilo que estava na identidade dele. Ele não tinha medo. Em Lucas 3:1, pode projetar aí para mim, por favor. Lucas 3. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia. Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia. E Traconites Lisânias, tetrarca de Abilene. Pode passar. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Pode passar. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pode passar. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Pode passar. Todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados, aplanados. Pode passar. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. O que esse livro de Lucas fala? Preparo. É preparo. Nós estamos vivendo tempo de guerra. Por que nós estamos indo para uma sede maior? Por que o pastor Felipe está se movimentando, está renunciando, está orando 5 da manhã, está buscando pagar um preço que ele está renunciando o tempo com a família dele, ele está renunciando o sono dele, o descanso? Por quê?
Qual que é o objetivo? E nós estamos alinhados com esse objetivo? Nós estamos buscando lutar junto? Nós estamos nos colocando junto nessa batalha? Porque o fundamento é o mesmo. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Nós não estamos indo para uma sede maior para ter mais gente e participar de um show. Não. Essas pessoas precisam ouvir a verdade. E nós precisamos de estrutura para receber essas pessoas que estão feridas. Eu tenho uma amiga que ela estava passando por um problema no relacionamento dela. E eu tinha conselhos, eu tinha a minha oração, o ombro amigo para oferecer para ela. Mas o fundamento, o acompanhamento é na igreja. Ela precisava de uma estrutura. E é por isso que a igreja está de pé, é por isso que a igreja serve. Ela vai acolher essas pessoas que precisam de viver esse processo com acompanhamento. Nós precisamos ser intencionais com os nossos amigos, com os nossos próximos. Nós precisamos ter o pensamento alinhado como o livro de Lucas, que deixa bem claro: a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A missão é clara. Vivam uma vida de santidade, vocês são nação santa. Defenda o que a Bíblia já disse que é verdade. Defenda os seus princípios. Independente se o mundo está falando que, mas é careta. Preparem o caminho. Lucas diz, preparem o caminho. Endireitem as suas veredas. Não é à toa que esse livro traz isso pra gente. Tem pessoas perecendo. Tem pessoas sofrendo. A gente nem imagina. Tem coisas que a gente nem imagina que acontece porque nós estamos muito aqui, ó. Nós estamos só aqui. Nós estamos vendo pessoas sendo curadas. Nós estamos vendo milagres como as mulheres que estão gerando, os filhos, as 3 mulheres que tiveram a graça de receber esse milagre, mas e lá fora? E na onde a gente está pisando? Eu não estou falando para vocês ir viajar e ser um missionário, não. É o básico que a palavra fala. É aonde você estiver, prepare o caminho. É influenciar na escola, é influenciar no trabalho, é influenciar na rodinha de amigos, é influenciar por onde vocês forem. É onde vocês estiverem, gente, sejam influência, preparem o caminho. Tem gente morrendo sem conhecer Jesus. Vocês conseguem pensar isso? O peso disso? Eu não consigo imaginar. Eu viajo, eu tenho momentos bons, mas não existe prazer maior na minha vida do que Cristo. Eu viajei para São Paulo recentemente e eu voltei com esse mesmo sentimento. Senhor, não há prazer maior que estar na tua presença. Não há. E eu fico constrangida em saber que tem gente que não conhece esse Cristo. Eu fico constrangida e eu falo, meu Deus, eu preciso abrir mais a minha boca. Eu preciso falar mais de Cristo. Eu preciso mostrar esse amor. Eu preciso ser fruto desse amor na vida das pessoas. Mesmo que às vezes eu seja injustiçada. Mesmo que às vezes eu me sinta incompreendida. Mesmo que às vezes as pessoas não tenham sido justas comigo, eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser fruto desse amor que me alcançou. Porque isso é o Evangelho. Coloca aí para mim. Será que a dúvida, Sua vida anuncia o Evangelho? Deixa projetado, por favor. Sua vida anuncia o Evangelho, a pergunta. Isso, obrigada. E aí entra um processo muito difícil que todos nós vivemos todos os dias. Pode passar o slide. Negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos que ferem os meus princípios. Negue as suas vontades que o mundo diz que é normal. Negue-se a si mesmo. Negue a sua justiça própria. Projeta para mim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome diariamente a sua cruz e me siga. Pode deixar isso daí. Diariamente. Diariamente. Eu comecei a palavra falando sobre os desafios que a gente tem no dia a dia, dentro de casa com os nossos pais, na escola com o professor, no trabalho com o nosso chefe. São desafios diários e são pequenos, são mínimos. O que Deus está pedindo para nós é: negue-se a si mesmo. Seja exemplo. A nossa vida precisa anunciar o Evangelho, nesses mínimos detalhes. E eu volto naquele versículo, projeta aí, 1 Pedro 2:9. Geração eleita, nação santa. Eu vou deixar como missão para essa semana. Leia Pedro, leia 1 Pedro, o livro de 1 Pedro. Tem muitos fundamentos. É tanta coisa que não dá para falar tudo aqui. Mas tem muita coisa importante no livro de 1 Pedro, que vai fundamentar a identidade de vocês. Continuando. Pode passar o slide, povo adquirido. Povo adquirido. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. E Ele nos deixa uma missão. Pode passar o slide. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Deus está falando aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus, onde nós estivermos. Onde nós estivermos. E eu queria que todos vocês fechassem os olhos, se levantassem e fechassem os olhos para a gente fazer uma oração. Pode passar o slide. Nós vamos fazer essa oração em conjunto. E eu quero que quando você fechar os seus olhos, você imagine, você se veja, você projete na sua mente essa oração, você dê espaço para o Espírito Santo agir, conduzir você naquilo que você precisa melhorar, conduzir você naquilo que Deus tem provocado no seu coração e você está deixando, está procrastinando, conduzir você naquilo que Ele já falou e Ele vem falando durante anos e talvez você deixou passar, você não se encorajou, você se acovardou. Deixa Deus conduzir. Qual que foi a situação? Feche os seus olhos. Qual que foi a situação? Lembra aí na sua cabeça. Quando é que Deus falou: meu filho, eu preciso que você faça isso, e você não fez? Qual que foi a situação que talvez você se envergonhou, que você sentiu: meu Deus, eu acho que eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Que situação foi essa? Que você realmente se arrependeu, você falou: e agora? Eu fiz de errado. Isso aqui foi errado. Deus, eu não quero ser assim. Eu sei que isso é errado. Qual foi a situação que você sabia que era errada, mas acabou passando, acabou sendo ignorado? Que situação foi essa? Lembra na sua mente. Nós vamos fazer uma oração para que hoje você identifique, se arrependa e comece a escrever um novo capítulo. Para que a sua identidade seja ativada e para que você busque em Deus quem você é. Para que você ative o seu espírito e a sua missão seja fortificada, a sua missão seja clarificada na sua cabeça. Aquilo que Deus busca, que você quer fazer. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através de você. Vamos lá? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Aqui nós temos corações que foram feridos, aqui nós temos corações, Pai, que cometeram erros.
E nós pedimos que o Senhor ative nesses corações, Pai, o amor que constrange, Pai amado, para que esses corações venham fluir da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que esses corações venham se lembrar qual é o fundamento da identidade deles. Que eles não são fracassados, que eles não são procrastinadores, que eles não são, Pai amado, pessoas esquecidas, insuficientes. Eles não são, Pai. Isso não é parte deles. Pai amado, que eles venham se lembrar que eles não são indesejados, mas que desde o ventre o Senhor projetou a vida deles. Pai amado, que eles venham se lembrar que eles são amados, que eles têm uma missão e que o amor e a graça já os alcançou, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Pai amado, nesse momento lembrar aquilo que o Senhor colocou no coração deles, aquilo que o Senhor projetou para a vida deles, aquilo que o Senhor tem, Pai amado, os planos que o Senhor tem, mas o Senhor precisa de um posicionamento. Se posicione. O Senhor precisa, Pai amado, que esses corações, eles estejam no lugar que o Senhor chamou eles para estar. Pai amado, provoque na memória deles, Pai. Quantas vezes o Senhor já falou, quantas vezes o Senhor ministrou, quantas vezes o Senhor chamou, filha, eu estou aqui. E essa voz foi ignorada. Quantos ambientes o Senhor preparou para que esses corações estivessem? Pai amado, provoca a urgência nesses corações que aqui estão, Senhor. O fundamento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer fundamento para eles. Que o Senhor venha provocar uma sede de te buscar, uma sede de estar na Tua presença, uma sede de conhecer. Aqueles questionamentos que faz eu querer saber mais de Ti, que faz eu querer Te conhecer melhor. Pai amado, provoca isso nesses corações que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha ativar eles. O mundo está aí, Pai amado, a Tua palavra fala que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, que eles venham entender essa urgência, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que eles venham entender, Pai amado, que cada potencial, na sua individualidade, tem um propósito. Tem um propósito. Muitos que aqui estão, às vezes, se perguntam qual é o meu propósito, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem para conduzir, Pai amado, que o Senhor venha ativar esses corações essa noite, em nome de Jesus. Para que eles sejam, Pai amado, conduzidos naquilo que o Senhor tem, na porção que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, Pai, Espírito Santo.